Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? De boa? Todo mundo aí tranquilão, só na manha do jabuti? Claro, devagar e sempre, suave na nave. Eu, professor Jorginho, aqui chamando você para mais uma viagem geográfica por esse mundão aí que a gente precisa entender alguns fenômenos geográficos. E hoje vamos falar sobre população, a movimentação dessa população a nível internacional. Eu, professor Jorginho, chamo você para junto comigo fazer essa viagem, beleza? E, obviamente, com a nossa maravilhosa intérprete. Aqui o meu querido diretor Batatinha chama de Aldelinda. Olha só, Aldelinda. Não é isso, Batatinha? Nossa intérprete é top ou não é? É isso aí. Então, vamos junto, vamos direto na tela, sem mais delongas. Aula 9.1. Falaremos sobre as migrações internacionais. Vamos falar sobre... Vamos começar a rabiscar. Migrações por razões econômicas, barreira e incentivo aos imigrantes e a questão dos refugiados. A partir do século XVI, vamos começar a rabiscar aqui, acho que vai ficar de vermelho mesmo. A partir do século XVI, até pelo menos a primeira década do século XX, os principais movimentos migratórios em escala transcontinental ocorriam da Europa para outras regiões do globo, principalmente para a América, mas também para a África e Ásia. Hoje, os fluxos migratórios internacionais mais importantes ocorrem, de certo modo, na direção inversa. Então, o texto faz uma abordagem, não é isso? Lá do século XVI até o século XX, dizendo que essa movimentação de pessoas de uma forma continental ocorria da Europa, ok? Para outros lugares do planeta, principalmente para a América, mas também acontecia para a África e Ásia, só que agora está acontecendo de uma forma inversa, ok? E isso tem a ver atualmente por causa da globalização. Ela vai influenciar decisivamente para essa mudança desse contexto, ok? Então a gente tem um movimento migratório em que a parte azul ali, ó, é o fluxo de pessoas em 2017 em milhões. Olha só, do norte, sul, o azul, 57 aqui, ó, norte, o vermelho, 89 milhões de pessoas, sul para o norte. E o verde, que é o maior, sul. Professor, eu não entendi nada. Norte-sul, sul-norte, norte-norte, sul-sul. O que é isso? Beleza. Chega aí, meu querido diretor. Vamos lá, vamos conversar com a garotada aí. É o seguinte. Quando você ouvir falar, quando você ler textos nas suas provas, falando do norte e do sul, o texto não vai explicar para você do que ele está falando, ok? Ele não vai evidenciar. Ele quer que você subentenda o que eu vou falar agora. Professor, então o que é esse norte? É o norte do Brasil? Não. É o norte dos países, são chamados norte os países desenvolvidos. Ok? Anote isso aí. Quando eu ver em alguma prova falando de norte, é o norte desenvolvido, os países ricos. Beleza? E o sul, professor? Os subdesenvolvidos. Beleza? E nós estamos incluídos neles. Ok? Então, o norte são países desenvolvidos e o sul são países subdesenvolvidos. Vamos lá no quadro, meu diretor. Beleza, professor, já anotei isso aqui. Fechou, meu querido, você não vai errar isso na prova. Importante saber, o sentido desses fluxos é, em muitos casos, resultado do distanciamento
E olha só, está entre parênteses. Japa, está entre parênteses. Eu vou até parar agora para fazer uma explicação de língua portuguesa. Esse parêntese, porque ele está dando uma deixa de uma explicação. Não é isso, Japa? Tudo bem, Japa. Entre a riqueza dos países desenvolvidos e a pobreza de parte da população dos demais países. Então, essa informação ela é interessante porque você tem que entender, ok? Que o sentido desses fluxos é resultado do distanciamento cada vez maior entre países ricos e países pobres. Vou voltar e aparecer de novo para você. Também o texto ali não está evidenciando, mas ele está falando da própria globalização, ok? Esses países centrais, eles se desenvolveram, esses países ricos são desenvolvidos, esses países ricos têm uma grande quantidade de empregos, inclusive pessoas agora estão saindo do sul, subdesenvolvido, e indo para o norte, desenvolvido. Entenderam agora? Então, eles se tornaram, esses países centrais desenvolvidos, polo de atração de pessoas vindo dos países subdesenvolvidos, em busca de emprego, principalmente de emprego e renda, melhor qualidade de vida. Beleza? Vamos lá, meu diretor. Acontecimento que estimularam as migrações internacionais nas últimas décadas. Ciclo de recessão econômica mundial, lá na década de 80. Crise dos países socialistas, quando aconteceu ali o fim da Guerra Fria, quando acaba se desintegrando a União Soviética. E aí, muitos países socialistas, né, que estavam ali sobre, entre aspas, o domínio da União Soviética, agora eles vão ter a liberdade de também as pessoas poderem sair e, de uma forma, ter uma maior liberdade para se locomover. Inclusive, por exemplo, os países como Romênia, Polônia, que eram países socialistas, Hungria, agora eles vão poder ir para os países desenvolvidos, dentro da própria Europa, ok? Outro tópico interessante são as políticas neoliberais, que ao serem incorporadas pelos países subdesenvolvidos, fragilizaram as relações trabalhistas e retiram a proteção social. Então, mais uma vez, quando se fala em políticas neoliberais, entendam que é a intensificação, isso é uma face dessa globalização, ok? Globalização esta que também tem características do poder público de se tornar neoliberal. Isso vai intensificar a globalização, ok? Lembra que eu expliquei para vocês que esse neoliberalismo, vamos lá de novo, este neoliberalismo, ele vai fazer com que o Estado se torne cada vez menos pesado. Lembra que eu falei isso para vocês? O Estado esteja cada vez mais enxuto, ele não quer ter empresas para estar um monte de gente lá na aba desse governo. Ele quer se livrar dessas empresas, e essas empresas agora vão ser autônomas. E ela sendo autônoma, e ela foi vendida pelo Estado, se tornou, muitas das vezes, uma multinacional. Multinacional, novamente, subentende-se que a gente está falando de globalização, ok? Então, esta multinacional, esta empresa que foi vendida, isso é um dos principais aspectos do neoliberalismo, ok? É o Estado tirar de si a responsabilidade de ser a responsável por manter essas empresas, que muitas vezes elas estavam sendo, tendo prejuízos ano a ano. Então, o governo preferiu vendê-las, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, já que você entendeu um pouco sobre as políticas neoliberais, obviamente que esses países subdesenvolvidos vai ter pessoas que vai ter suas relações trabalhistas mais frágeis. Então, vai perder a proteção social,
vão ficar desempregadas. E isso vai fazer com que elas migrem internacionalmente em busca de emprego, em busca de uma melhor qualidade de vida. Beleza? Outra coisa, e muito triste, são as guerras, ok? Estamos em pleno século XXI e temos muitas guerras ainda no mundo, beleza? Nós tivemos a guerra do Irã, Iraque, lá na década de 80, tivemos o Afeganistão, a guerra do Iraque e Afeganistão, ok? E aí, novamente, eu apareço para o meu querido aluno para explicar que estas guerras, em qualquer situação que for, imaginar guerra é pensar em migração. As pessoas vão migrar de uma forma forçada. Elas vão sair do seu país por medo de morrer. Ok? Simples assim. Entenda isso. As pessoas vão migrar com medo de morrer. Guerra. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Se a guerra é entre dois países, Japa, obviamente que vai ser uma migração internacional. Porque esses países vão em busca de outros países para se abrigar. Ok? Século XX. Os séculos das inovações. Essas inovações intensificaram os fluxos migratórios e industriais. Quando a gente fala em inovação, chega aí, Batatinha, vamos lá. Quando a gente fala em imigração, a gente está falando que são pessoas se movimentando de um lado para o outro. Mas também essa disponibilidade de tecnologias para outros espaços geográficos de outros países, levando essas inovações, também vai favorecer as migrações. Ok? Professor, como assim? Dá um exemplo. O Brasil. Pedimos, inclusive, no segundo ano, para fazer uma atividade extraclasse da evolução da indústria no Brasil. E então, essa indústria que vem para o Brasil, e agora falando desse nível mais tecnológico, que está ligada principalmente aos países desenvolvidos, multinacionais de países desenvolvidos, vai fazer com que as pessoas migrem para cá, ok? Para esses polos industriais. Então, indústria também as indústrias são polos de atração de imigrantes, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Os países subdesenvolvidos começaram a atrair investimento de multinacionais, visando dinamizar sua economia, elevar a entrada de divisas e aumentar a capacidade de produção de bens, geração de serviços e exportação de mercadorias. Está aí, acabei de falar, né? Então, esses países subdesenvolvidos, em busca disso, toda essa parafernália aí, desses fatores, vai fazer com que as pessoas procurem esses locais onde está essa indústria dessas multinacionais, ok? Mas, esses investimentos, de modo geral, não ampliaram significativamente a oferta de emprego, o que poderia reduzir o processo de emigração. Principais fatores que propulsionam a dinâmica migratória: desigualdade socioeconômica, desemprego estrutural e conjuntural. Então, fatores que impulsionam, né, essa dinâmica de imigração é aquilo que eu falei para vocês no começo: pessoas em busca de melhores condições de vida, pessoas que buscam melhores salários, ok? Pessoas migram também por causa, principalmente, do desemprego, ok?
que está relacionado ao desemprego estrutural e o conjuntural. E agora as migrações internacionais. São os deslocamentos populacionais que fazem parte da própria história da humanidade, ok? Ela tem sido responsável pela formação dos diversos povos e, em certa medida, dos próprios elementos culturais que os caracterizam. Interessante, né? Então, a migração internacional não está relacionada só a uma situação atual. Não. Há milênios o homem migra, ok? Milênios. Então, se eu estou falando que há milênios o homem migra, podemos dizer que, por exemplo, nós falamos português. Os portugueses estão do outro lado do oceano. Beleza? Aqui, ao redor do Brasil, todos falam espanhol, castelhano, francês, inglês. Então, a origem desses povos, por exemplo, do inglês, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, ok? E, por exemplo, os outros países que falam castelhano, espanhol, obviamente, são pessoas que foram influenciadas pela Espanha, ok? França, Europa. Então, olha só, a distância que nós estamos desses países, mas o que deixam de bem claro que eles estiveram por aqui, influenciaram a gente, é a própria língua, o próprio idioma, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Japa, eu estou indo muito rápido, Japa? Está tranquilão? Você está gostando, Japa? Olha aí, até você está entendendo, né, Japa? Tão devagarzinho que eu estou hoje, né? De boa, tranquilão, né? Hoje eu estou suave na nave, né? Beleza. Olha só, galera. As migrações internacionais atualmente, quais são os motivos? Vocês sabiam, meus queridos, que muitos de vocês, olha só, Japa, vou voltar aqui para falar dos nossos queridos alunos. Muitos de vocês aí, ó, que são alunos que eu não tenho dúvida que são alunos tops, uma juventude top. Não é isso, Japa? Concorda também, Japa, comigo? Fechou, meu amigo. Ok, 2 professores aqui que temos essa liberdade para falar para vocês que ensinamos, temos um ensino de muita qualidade e que acredita que você vai longe. Inclusive, futuramente, já um futuro bem próximo, você pode migrar por questão de estudos. Japa, uma pergunta para você. Você já migrou por causa de estudos? Não? Já, Japa. Você foi lá para o Sudeste estudar. Né, Japa? Sim ou não, Japa? Poxa, Japa, eu sei da sua vida, Japa. Caramba, você está esquecendo, Japa. Você não pode esquecer, Japa. Olha aí, a Japa migrou para ter capacitação do nível técnico que ela tem hoje. Fui lá para o Sudeste. A minha primeira pós-graduação, há muito tempo atrás, Japa, 2005, eu fui lá para Minas Gerais fazer a minha primeira pós-graduação. Sabia disso, Japa? Pois é. Administração de sistemas de informação. Isso porque não tinha aqui. Então, de certa forma, a gente migra, mesmo que sendo de uma forma não permanente, a gente migra por causa de estudos. Beleza? E você vai ser o próximo a procurar cursos de qualificação depois do seu ensino médio. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Como eu falei, eu já matei 2. Os estudos, que são nossos alunos, e a qualificação profissional da Japa. Ok? As pessoas também migram atualmente, aquilo que eu já até falei, por questão de trabalho. Onde essas pessoas estão, não está bacana, não está contento. Obviamente que elas vão procurar outros lugares em que elas possam se colocar no posto de trabalho, ok? Sustentar sua família. Geralmente, Japa, sabe como é que eles fazem? Primeiro vai o pai ou a mãe, depois chama todo mundo, não é isso? Beleza.
Outra forma de migração internacional atualmente, na verdade, essa aqui não é atualmente, isso aqui sempre foi, tá? Desastres naturais, ok? Japa, você conhece algum haitiano? Conhece? Eles vieram de longe, né? América Central, um país devastado por terremotos, tsunamis e, obviamente, que as pessoas, já é um país pobre, ficaram na miséria. E o Brasil, por exemplo, nosso país, abriu as portas para os imigrantes do Haiti. Os haitianos estão aqui, trabalham, né? São pessoas muito carismáticas, né? São pessoas que são muito na deles, né? Mas eles são, né, carismáticos, são pessoas educadas. Eu não conheci nenhum haitiano que fosse mal educado já. Olha, todos trabalhadores também, né? Pois é. Então, o desastre natural faz com que as pessoas migrem. Ok? Outra situação que acontece é a perseguição política e religiosa. Professor, como é que seria essa perseguição política? É simples. Um político, uma pessoa que tem um pensamento, tem uma ideologia política e não está de acordo com a nova ideologia implantada. Essas pessoas têm que migrar, porque elas se tornam praticamente inimigas de quem está no poder. Ok? E isso eu estou falando principalmente de governos ditatoriais, tá? Isso não acontece muito, embora aconteça. No entanto, na democracia isso é menos corriqueiro, mas nas ditaduras não. As pessoas têm que fugir mesmo. É caso de vida ou morte. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então esse negócio é sério, professor? Sim, perfeito. Perfeito. Não é a política que a gente fala, é a questão das ideologias, de pessoas que tornaram esse poder e um dia eles não eram e não estavam no poder. Perfeito? Agora, as migrações religiosas. Migrações religiosas também, meus queridos, está relacionado ao não aceitar as pessoas pelo que elas acreditam. Vocês acreditam que nós estamos... Tem até a música, já conhece uma música, que fala assim, ó: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, nosso país é muito, muito, muito abençoado. Com todos os problemas que nós temos, as pessoas aqui... Nós, com todos os problemas, não é um problema tão intenso religioso, porque o Estado é laico. Embora tenhamos a maior quantia de católicos, mas nós nos relacionamos bem com todas as outras religiões. Perfeito? Em outros lugares do mundo não funciona bem assim. Tem lugares do mundo, pessoal, que os cristãos são perseguidos. Eles vão ter que migrar. Tem lugares no mundo que tem pessoas que são muçulmanas e têm que fugir, senão vão ser perseguidos. Beleza? Então, a questão religiosa também faz as pessoas migrarem. Vamos lá no quadro, meu diretor. E a mais triste de todas, que as outras não deixam de ser, né? Exceto estudo e qualificação profissional, as guerras. As guerras, eu já falei, elas são uma migração de forma forçada. Alguém invadiu o país e as pessoas sabem que ali foi invadido por tanques de guerra, aviões bombardeando. Meu Deus, eu tenho que ir embora daqui, senão pode cair uma bomba na minha casa. Ela está totalmente exposta. Ok? E os fatores econômicos
são os principais motivadores das migrações internacionais e até mesmo, obviamente, as nacionais, né? Vou apagar tudo e falar novamente. Ah, não, professor, o senhor vai repetir todo o slide? Não. Eu quero que você marque, do jeito que eu estou marcando aqui, ó. Os fatores econômicos são os principais motivadores das migrações internacionais. Beleza? Agora, por quê? Chega aí. O Brasil é capitalista? Sim. Todo mundo precisa de dinheiro? Sim. O mundo é capitalista? Sim. 98%. Então, as pessoas vão migrar por questões econômicas. Beleza? É o capitalismo. Aquilo que eu falei no início da aula. Pessoas migram por causa de trabalho, por causa de emprego, em busca de uma melhor qualidade de vida para ele e para a família dele. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Agora, temos um pequeno gráfico aqui e mostrando para vocês os imigrantes. Nós temos vários países do mundo que fazem esse movimento de imigração. Imigração esta quando, novamente, agora eu vou para o sentido etimológico da palavra e a Japa já está olhando para mim, já está querendo rir, porque eu falei que eu vou para o sentido etimológico da palavra. Ok? Eu quero que você não esqueça esses termos. Quando eu falar em emigrante, essa letra E quer dizer que é externo, está saindo, ok? Ele sai do lugar de origem, então ele é um emigrante. Beleza? Anote isso aí também. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então tá aí, ó, Bósnia, Cabo Verde, Albânia, Geórgia, Portugal, Bulgária, Polônia, México, Marrocos e Reino Unido. Então, esses foram os países que mais emigraram lá nos idos 2017. Quem mais recebeu os imigrantes? Os Estados Unidos. Com todo o problema que os americanos têm, também são os que mais recebem. Ok? Segundo lugar, Alemanha, Turquia em terceiro, Reino Unido, Espanha, Canadá, entre outros. Vamos lá. Depois vocês dão uma olhadinha nesses números aí, de boa, tranquilão. E as migrações por motivos econômicos? Eles vão principalmente para os países ricos ou os mais desenvolvidos que os de origem, ok? Como assim, professor? Se o senhor está dizendo que ele se dirige principalmente para o país rico, o que quer dizer isso? Mais desenvolvido que os de origem? Beleza. Mais desenvolvido que de origem? Bolívia. O Brasil é mais desenvolvido que a Bolívia. E para cá vem muitos bolivianos em busca de emprego. Ok? Venezuela. Eles estão migrando para vários países da América do Sul. Colômbia, Brasil, ok? Equador. Então, são países que são mais desenvolvidos do que o de origem. Os haitianos, o Haiti, muito pobre. Também os haitianos saíram do seu país, que está muito, muito, muito pobre, e vai para um país que é menos pobre que o deles. Ok? Então, você entendeu aí o que eu quis dizer ali no texto? Vamos reler lá. Vamos lá, meu diretor. Eu disse que eles migram principalmente para os países ricos, né? Ou mais desenvolvidos que os de origem, que o país deles. Beleza? Após as guerras mundiais, os países europeus, principalmente Alemanha, França e Reino Unido,
estimularam a imigração de mão de obra barata, vindo principalmente dos países subdesenvolvidos. Alemanha, França, Reino Unido, onde estão? Europa. Europa, então eles são países do... Muito bem, eu ouvi alguém falar aí, do norte desenvolvido. Perfeito. E, obviamente, os países do sul são subdesenvolvidos, então eles estimularam pessoas a irem de países pobres para trabalhar lá. Beleza? Atualmente, agora falando da atualidade, esses mesmos países fazem inúmeras restrições à entrada de imigrantes, sem conseguir evitar esse movimento migratório. Os imigrantes continuam atravessando fronteiras, principalmente de forma ilegal e sob o risco de deportação. Deportação, meus queridos, é quando é pego essa pessoa no flagra. Opa, vem cá, vou devolver você para o seu país de origem. O nome disso chama-se deportação, ok? Em quase todos os países... Até o Batatinha rindo de mim. Batatinha, você riu porque você gostou da explicação, não foi? Bem explicadinho, né? Tranquilão, né? Até o Batatinha gostou. Vamos lá. Em quase todos os países desenvolvidos, são encontrados grupos políticos de extrema-direita contrário à entrada de imigrantes. Então, obviamente que vai haver aí uma migração que não vai ser bem-vinda. E aí as pessoas vão discriminar essas pessoas e fazer de tudo para mandá-las de volta para sua casa. Olha só, uma imagem aí, mais de 5 mil imigrantes ilegais em 24 horas, querendo entrar lá na União Europeia, pelo mar Mediterrâneo, claro. E olha só que absurdo. Estão vendo aí? Então, isso aqui, galera, acontece e é direto para vários países, principalmente da Europa, ok? A migração para os países desenvolvidos atinge, em sua maior parte, a população de renda média de países subdesenvolvidos ou emergentes. No início do século XXI, os mais de 2 milhões de brasileiros que viviam no exterior pertenciam, sobretudo, à classe média e à classe média baixa. E as barreiras e incentivo aos imigrantes. A intensificação das migrações internacionais das últimas décadas coincidiu com a transformação que tornaram o mercado de trabalho mais restritivo e seletivo no mundo desenvolvido. Mais um aspecto dessa globalização. Alto nível tecnológico, ok? Existe, no entanto, muitos países desenvolvidos que desejam e até estimulam determinados imigrantes. No geral, aqueles que têm especialização profissional. Ou seja, a japa, se ela quisesse ser uma imigrante, ela com certeza estaria empregada lá em Portugal. Não era, japa? Né? Você é Libras, né? Então, essa é uma... Na França, olha só, na França também, olha a japa me atualizando. A japa é 10, essa japa é 10, por isso que eu sou fã dela, galera. Olha, a japa, se ela chegar lá na Europa, ela tem emprego. É isso, japa? Já pensou nisso, japa, depois de se aposentar? Olha aí, japa, olha, tá me olhando, até abriu esse olho dela fechadinho, me olhou olho grande. Então quer dizer que acabei de descobrir aqui, olha só, como é que a gente descobre as coisas, né, Batatinha? Tu vai ficar com saudade dela, né? Vai, né? Olha só, começou a chorar ali o Batatinha, meu Deus. Olha só, então, esses especializados têm os mais especializados ainda, chamada de fuga de cérebros. Professor, fuga de cérebros. Sim, são pessoas altamente qualificadas. São pessoas que são doutores, são pesquisadores, pessoas que têm doutorado, que têm mestrado, pessoas altamente qualificadas, pesquisadores internacionais.
E aí, por exemplo, a NASA, opa, tem um indiano lá na Índia, traga esse cara que ele é muito fera, ele pode trabalhar com a gente. Opa, tem um brasileiro ali, venha para cá, que eu já sei que você é especialista em estudar os vulcões lá de Marte, sei lá. Então, essas pessoas altamente qualificadas, elas saem do país porque ela tem proposta financeira muito melhor. E aí, quem é que fica no prejuízo? O país de origem, como o Brasil. Aqui nós temos fuga de cérebro, ok? Daqui a pouco a gente vai perder a Japa, porque a gente vai perder mais um cérebro desse brilhante. Não é não, Japa? Você vai me deixar chorando, hein, Japa? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, aqui, ó, um quadro dos cientistas brasileiros no mundo. Para onde eles vão? Principalmente para os Estados Unidos, ó. Vão para a França, olha aí, Japa, para a França, o segundo colocado. Terceiro, os brasileiros, os cérebros brasileiros, os doutores, mestres e pesquisadores estão indo para a Alemanha. Em quarto lugar, Irlanda, Itália em quinto, sexto, Portugal, e assim sucessivamente, ok? Então, isso não é bom para o Brasil, porque são pesquisadores que o Brasil investiu, às vezes, décadas de estudos e análises, né? Em um determinado estudo específico, né, Japa? Então, olha só, a gente tem muitos desses profissionais, ó, como eu falei agora há pouco, olha, são doutores e mestres, são pós-graduados, ok? Então, são pessoas de alto nível mesmo de conhecimento, ok? Aí perguntaram, mas por que eles querem ir embora? Principalmente as perguntas, as respostas são, ó, segurança precária, violência, instabilidade política, corrupção, baixa qualidade de vida, instabilidade econômica, possibilidade de oferecer o futuro melhor para os filhos, cultura. Então, esses são as justificativas criadas para que essas pessoas fossem embora. Ok? Estamos falando de Brasil. Agora a gente vai falar dessa galera aí, ó, que é muito triste também, infelizmente, mas nós temos a questão dos refugiados. Quem é o refugiado? Segundo a Convenção de Genebra, toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinados grupos sociais ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar para o seu país. Beleza? Número de pessoas que precisaram deixar a terra natal é recorde em 2020, olha só, 82 milhões de pessoas, 82,4 milhões de pessoas é o total de pessoas que se deslocaram por perseguições, conflitos, violência e violações dos direitos humanos. 48 dentro do próprio país. 20 se tornou refugiado. 5,7 lá da questão da Palestina. 4,1 pediu asilo político. E olha só, quase 4 milhões são venezuelanos. Esse asterisco quer dizer, sob a responsabilidade do Alto Comissionário das Nações Unidas para Refugiado. Então, galera, é um problema sério que nós temos no mundo de refugiados, porque nós temos ainda muitos problemas aí de questão política, questão de guerra, questão de econômica, ok? Nos últimos anos, o Oriente Médio é a região de origem que tem contribuído com o maior número de refugiados indo em direção à União Europeia. E eles vão por onde? Pelo mar Mediterrâneo. Para onde eles vão? Olha só, vão para a Espanha, França, Grécia. Essa é a entrada vindo pelo mar Mediterrâneo. Esses países aqui que eu vou pintar agora de preto são países da África, ok? E aqui é o Oriente Médio, beleza? Quem mais recebeu refugiado em 2017? Países que mais receberam: Turquia, Paquistão, Uganda, Líbano, Irã, Alemanha,
Bangladesh, Sudão, Etiópia e Jordânia. Galera, então nós ainda temos muitas pessoas pedindo refúgio, principalmente ali a questão do Oriente Médio, questão da guerra. Agora nós estamos ali com a questão da Palestina, ok? Os palestinos indo para vários lugares do mundo, porque Israel invadiu lá e está fazendo uma guerra contra o terrorismo. Os refugiados migram em busca de segurança, proteção, liberdade e de melhores condições de vida no país que os acolheu. Olha só que legal, né? Então as pessoas é em busca de sobrevivência mesmo, busca de sobrevivência, beleza? Então aí falamos para você das várias formas que se pode migrar no mundo, beleza? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!